Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Estudo de hoje, conhecimento versus amor. Vamos ver isso na Bíblia, bem? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar como sempre, agradecer a Ele pelo dia, pelo maná que Ele nos derrama sobre a nossa mesa. Primeiramente, o maná espiritual. Depois o maná físico. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, imensamente, pelo amor, pela tua bondade e misericórdia que o Senhor tem para comigo, com meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Que a tua graça seja derramada sobre nós, que o Espírito Santo se apodere de nós, nos ensinando a caminhar no caminho correto, caminho da verdade do vosso Filho Jesus. Obrigado, querido Jesus, nosso Deus, porque o Senhor é compassivo, misericordioso, bondoso, longânimo e paciente conosco. Perdão pelos nossos pecados, nos ajuda neste momento. Nós te agradecemos não só pelo dia que o Senhor nos deu, mas pelo maná espiritual e o maná físico que o Senhor derrama sobre as nossas mesas. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Conhecimentos versus amor. Muito bom. Agora, essa semana, nós vamos estudar o capítulo 8 e o capítulo 9 aí de 1 Coríntios, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 8. Já estou aqui com a minha aqui, né? E vamos lá. Capítulo 8, versículo 1, está escrito assim, de 1 Coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convive o saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à caminhada sacrificada a ídolos, sabemos que os ídolos de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, vamos lá, vira a página aí, no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. E aí vem o versículo 6, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeitos da familiaridade, até agora com os ídolos, ainda comem dessas coisas, como a ele é sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Vamos entendendo aqui. Vamos entendendo. Queridos, veja aqui, Paulo falando da carne sacrificada a ídolos ainda. Meus amados, Paulo tomou o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos para tratar de uma questão mais profunda ali na igreja de Coríntios. Uma questão muito mais profunda que estava acontecendo ali, tá? Então, Paulo foi aí, nessa questão ainda, tá? Então, por Paulo fazer isso, a falta de amor ao próximo, na cidade de Coríntios, era muito pouco.
Amor ao próximo ali quase não existia. Então, Paulo está enfatizando isso aí. Os ídolos sacrificados, carnes sacrificadas, muitas coisas eles faziam errado. Tá? O assunto das comidas sacrificadas aos ídolos dividiu a igreja de Coríntios em dois grupos, um forte e o outro fraco. Paulo, ao ver os fortes comendo o alimento oferecido a ídolos, poderia concluir que o cristianismo e a idolatria são compatíveis. Por isso, Paulo não queria que os fortes se tornassem tropeço para os fracos. A Bíblia vê muito aqui negativamente o ato de comer alimento sacrificado a ídolos. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia condena, né? Meus amados, eu sei que esse tema é muito complicado e complexo. É muito complicado falar dele. É difícil, tá? E é mais polêmico de falar desse assunto de comidas ilícitas. É muito complicado. Por quê? Aqueles que não comiam carne sacrificadas a ídolos, Paulo os chama de fraco, tá? De consciência. Já o que comia, Paulo chamava de fortes. Como entender isso, hein, meu irmão? Como entender isso? Se a Bíblia está falando um negócio, Paulo fala que aqueles que não comiam eram fracos. E os que comiam carne sacrificada a ídolos eram fortes. Como entender isso? Né? Eu mesmo comia. Hoje eu não como mais, há muitos anos. Porque vi na Bíblia que não é lícito. Tá? Eu mesmo não comia carne sacrificada aos ídolos. Hoje eu não como mais carne sacrificada a ídolos. Assim, se você, né, é vegetariano, vamos colocar assim, né? Ler a carta de Paulo aqui é um choque. Você pode se classificar aqui entre os fortes que comia carne sacrificada aos ídolos? Ou você se classifica aqui como os fracos que não comem carne sacrificada aos ídolos? Que nem Paulo colocou. Mas eu prefiro, meu irmão, estar entre os fracos, viu? Que não comem a carne sacrificada a ídolos. Eu prefiro estar entre os fracos. Tá? Que não comia carne sacrificada a ídolos. Agora, por quê? A Bíblia é muito clara, meu irmão. Tá? Para falar para nós a não comer os alimentos sacrificados a ídolos. A Bíblia é clara. Por exemplo, livro de Atos aqui, capítulo 15, né, versículo 20. Né, vamos voltar aqui um pouquinho. Atos 15, versículo 20 até o 29, mas vamos ler só o 20, fala assim: mas escrever-lhe que se abstenhas das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e de carne de animais sufocados e de sangue, porque Moisés tem em cada, né, cidade, desde esse tempo antigo, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados isso. Dá só uma olhada isso aqui. Você pode ler aí do Atos 15, do versículo 20 até o 29. Tá? Porque aqui tem uma condenação, você já viu aí. Tá? O versículo 29 ele fala: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne
de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardardes a saúde. Você está vendo o que está escrito na Bíblia aqui? Em Atos capítulo 15, versículo 29. Nós lemos o versículo aqui, 20, e hoje agora eu estou lendo 29. Meu irmão, Deus está falando para nós. Se afastar disso, porque isso prejudica a nossa saúde. Se você não come, você tem mais saúde. Tá? Veja aqui que é bem claro a recomendação, Paulo coloca fortes ou fracos a cidade de Corinto. Mas nós temos que fazer nossas decisões independentes de ser fortes ou fracos, nós temos que fazer. É você que escolhe. Tá? Você pode ver Atos aí, capítulo 21, versículo 25. Já estamos aqui mesmo, né? Vamos lá no Atos 21, versículo 25. Olha o que está escrito. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e de relações sexuais ilícitas. Você está vendo? A Bíblia é recheada. Você pode ver aí também Apocalipse 2,14. Aqui é a carta de Paulo para a igreja de Pérgamo. Você pode ver aí. Estamos na Bíblia mesmo, né? E o que custa? Custa nada, é ou não é? É na Bíblia que nós temos que aprender. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Estamos aqui já. Está aqui, verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual estimava Balaque, armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Carta à igreja de Pérgamo, que Deus mandou escrever. Deus mesmo que escreveu, falou, vai, fala isso aí pro povo, João. Meu irmão, olha, veja, o interessante que a prostituição aqui, toda vez que você lê um texto de comer carnes sufocadas, carnes a ídolos, toda vez que você vê aqui a palavra prostituição incluída junto. Prostituição sexual, incluída junto. A imoralidade sexual. Sempre está junto. Comer coisas sacrificadas a ídolos, veja no verso 20 aí ainda, da carta de Jesus que escreveu a Tiatira. Olha aqui. A carta de Tiatira, verso 20, Nós podemos ler aqui. Foi para Pérgamo, E agora vemos Apocalipse para Pérgamo e a carta a Tiatira, Comer coisas sacrificadas a ídolos, veja o verso da carta que Jesus escreveu a Tiatira, Está aqui, tendo, porém, contra ti o tolerante, que essa mulher, Jezebel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. Essa palavra prostituição sempre está junto com o comer coisas sacrificadas a ídolos, carne sufocada, comer sangue. Tem pessoas que
estica o pescoço da galinha, sufoca a galinha, e ainda como o sangue ainda. Posso te falar uma coisa? Eu comi muito. Quando era pequeno, não sabia, meus pais do norte, do interior, a gente comia. Minha mãe ainda tirava o sangue assim, esquentava, fazia como se fosse uma geleia, botava sal e a gente comia. Tudo por falta de conhecimento, né, queridos? Eu sabia que um dia eu ia conhecer e tinha que parar com essa prática, tá? E é uma carta que Deus escreveu tanto a pé como a Tiatira. A Bíblia diz como você gostaria de ser chamado de fraco ou de forte. Eu escolho, eu digo para você, eu escolho de ser chamado de fraco. Eu não só prefiro, eu escolho. Pode me chamar de fraco. Tá? Paulo ensinou aos crentes que há um só Deus. O interessante é que Paulo seguiu a mesma linha de Deuteronômio capítulo 6, 4 a 5. Só há um Deus. Né? Onde afirma que existe um só Deus ali, em Deuteronômio. Vem acompanhado também ali dos mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus. Né? Tanto para Paulo como para Moisés, o conhecimento sem amor não tem valor. Aí em Deuteronômio e também Paulo está citando o mesmo tema. Confiante aí em seu conhecimento, os fortes julgavam, né, inofensível comer alimentos sacrificados a ídolos. Mas, como quando o comer alimentos sacrificados a ídolos é inofensivo e deixa você forte? Isso não está na Bíblia. Paulo está dizendo. É uma opinião dele. Mas não está na Bíblia. Deus não está falando isso. Pelo contrário. Tá? Eu vou repetir. Tá? Confiante em seu conhecimento, os fortes julgavam inofensivo comer alimentos sacrificados a ídolos. Mas, como, né, e quando o comer alimentos sacrificados a ídolos é inofensivo? Quando isso? Meu irmão, nunca, se você sabe que foi sacrificado a ídolos, você tem que recusar isso, porque isso não existe. Porque os ídolos não são nada. Os ídolos não são nada, você tem que recusar. Né? Não se representa, não representa nada, tá? Aliás, os ídolos são representação de Satanás, tá? Satanás, ele gosta de ser adorado através dos símbolos. Sabia disso? E os símbolos podem ser um ídolo de madeira, de gesso, de pedra, de metal, de qualquer jeito. Tá? Assim você vai encontrar nas esquinas, que nem você já deve ter sabido ou visto, galinhas, né? Em macumbas ali, onde foi oferecida, né? Aí você pode pensar, eu sou forte, a minha consciência não me acusa de nada, eu sou forte. Pegar um alimento daquele e comer não é nada, porque o ídolo não é nada. Não é assim. Tá? Não, o ídolo é sim alguma coisa que é uma representação de Satanás. Não pense que os ídolos não é nada, você está enganado. Tá? Assim como aqueles bezerros de ouro
que Israel adorou lá no deserto, né? Deus o reprovou, lembra? Era um ídolo. Tá? Moisés derreteu aquilo, meu irmão, jogou na água e fez com que o povo bebesse, porque aquele bezerro representava Satanás. Os ídolos não falam, não ouvem, não comem, não anda. Mas olha aqui, ó. Satanás fala e ouve e anda. Tá? Os ídolos não falam, não ouvem, são mudos, mas Satanás escuta. Tá? Não é surdo. Para Satanás não importa se você está agindo de forma consciente ou inconsciente. Ele só quer ser adorado. E ponto final. Se você sabe que uma coisa é ídolo, o homem transformou aquilo em ídolo, por que você vai ter na sua casa? Por que você vai adorar isso daí? Ou por que você vai fazer? Qual é o teu problema? Você não está entendendo a Bíblia? Não está entendendo o que Deus está falando para você? Eu prefiro ser fraco. Porém, Deus quer ser adorado conscientemente, voluntariamente, por amor, tá? Queridos, Paulo tinha uma opinião própria. Ele não considerava comer carne sacrificada a ídolos. Ele não considerava que aquilo era uma coisa ruim. Era uma opinião própria dele. Meus irmãos, ninguém é infalível. Isso eu posso dizer para você. Nós mesmos, filhos e filhas de Deus, tanto quanto Paulo era, Paulo também era filho de Deus, nós não somos infalíveis a errar ou falar alguma coisa errada, tá? Agora, nós vamos agir como o nosso achismo. Eu acho que é assim, então vou fazer assim. Eu não acho que não é mal, por isso que eu vou fazer. Nós vamos agir com o nosso achismo? Eu não acho que isso aí é mal, não. Vamos fazer. Isso aí não pega em mim, não, porque eu confio em Deus. Não é bem assim. Lembra que eu falei para vocês. Satanás, ele não importa de que jeito que você adore ele. E Satanás, ele escuta, ele fala e ele anda. Hoje Satanás fala através de pessoas que invocam ele. Meu irmão, esse negócio de achismo aí, pode esquecer. Meu irmão, ninguém é infalível, viu? Tá? Agora, nós vamos agir com o nosso achismo? Não é assim? Queridos, vamos fazer o seguinte, seguir a Bíblia para agradar o nosso Deus. E ponto final. Se a palavra de Deus diz não faça, nós vimos vários textos aqui, é porque eu não me aprofundei, mas nós podemos ver muito mais ainda. Se a palavra de Deus fala não faça, não faça. A verdade, você vai seguir a palavra de Deus, sim ou não? Próximo estudo. Amor abnegado. Amor abnegado. Vamos ver isso aqui, tá? Continuando Coríntios aí, capítulo 9, né? Nós vamos ver. Aqui Paulo está dizendo para os irmãos que eles eram firmes na fé dele, que era o pai espiritual. Ele apontou a igreja de Coríntios como sendo o pai espiritual deles. Portanto, ele era, sim, apóstolos para eles, embora não fosse reconhecido apóstolo por outras pessoas. Paulo era, sim, apóstolo dos gentios. Foi escolhido por Deus. Não foi um homem que escolheu, não foi em sorteio. Foi Deus que escolheu ele. Para pregar a reis e rainhas e aos gentios.
tá? Paulo foi, sim, o fundador da igreja de Corinto, tá? Mas ele foi apóstolo chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo dos gentios. Vamos ver isso amanhã. Amém? Amor abnegado. Amém? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você. Um forte abraço e vamos junto. Vamos entender o que Paulo quis dizer ali, mais para frente, tá? Nós vamos entender por ser forte e fraco. Vamos entender isso ainda mais na frente, tá bom? Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor.